Olá, bem-vindo, bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre visualização de dados espaciais, principalmente em mapas. Tá? Nossos objetivos específicos são reconhecer o que é que muda quando a gente está visualizando dados em mapas comparados com as visualizações que a gente discutiu até agora e construir, como de costume, um repertório, né, de soluções de design para situações onde mapas, né, são a matéria-prima com que a gente está trabalhando. Se você lembrar, em vídeos anteriores a gente conversou que a gente pode ver, né, visualização de dados como tendo três principais famílias de visualizações. Uma para dados tabulares, séries temporais, gráficos de dispersão, né, tabelas, mas diretamente visualizadas sem semântica dos outros dois tipos, né? O segundo tipo seria esse que a gente vai abordar nesse vídeo agora, que são os mapas, e o terceiro tipo são redes. Esses não são todos os tipos de visualização, talvez você possa chamar texto, talvez você possa pensar em visualizações 3D, outras coisas, mas eu acho que esses são os três principais tipos e são os três tipos que nós vamos nos dedicar a cobrir nesse curso. E aí, para ir para um novo tipo de visualização, uma nova família de visualização, é útil pensar por que a gente precisa dela, o que a gente pode fazer de diferente nessa família. Lembra que a visualização ela facilita uma tarefa para uma audiência que quer usar um conjunto de dados. Então tem que ter alguma tarefa ou algum conjunto de tarefas que vai ser melhor realizado com mapas do que com os idiomas de visualização, as formas de visualização que a gente já discutiu até agora. E aí, para discutir esse tipo de tarefa, que tipo de tarefa é esse, eu acho que é legal começar de alguns exemplos concretos de mapas que a gente está acostumados a ver, né? E a gente vai desconstruindo esses designs juntos. Um primeiro tipo de mapa é esse aqui. Você tem algum dado, um dado que significa uma contagem ou algum tipo de valor, né? E você quer mostrar onde esses valores, com que lugares esses valores estão associados. No meu exemplo aqui são dados da ACLED que mostram protestos que aconteceram na América do Sul, né, entre final de setembro e final de outubro. Então, um mês de protestos na América do Sul, onde esses protestos aconteceram, enquanto eles foram. Você tem 1.800 eventos, você tem algumas coisas familiares para a gente, que é os designs que a gente já vem discutindo, né? Você tem círculos, pontos como marcas, e aí você tem o tamanho do ponto, né? A área do ponto codificando quantos eventos aconteceram em um determinado lugar, e você tem a posição do ponto significando para a gente aqui o lugar onde o ponto aconteceu. Se a gente desconstrói dessa maneira, né, baseado no vocabulário técnico que a gente vem falando de marcas e canais, fica logo aparente uma coisa importante aqui. Embora as marcas, eu esteja usando as marcas como de costume, o círculo, o tamanho do círculo, os dois principais canais que eu tenho para representar, né, informação com mais eficácia em círculos, que seriam a posição horizontal e a posição vertical, são algo que eu, como designer, não controlo. Nessa visualização, a posição dos pontos é dada pelo local geográfico onde aconteceu o evento, o protesto aqui. Então, eu não posso escolher outra variável para colocar na posição horizontal ou na posição vertical. O ponto tem que estar no local do mapa onde aconteceu o evento. Tá? E aí, a gente começa a ver aqui alguns tipos de... Dito isso, né, reparando que já tem essa primeira diferença aqui, a posição do ponto, ela está dada, ela já é uma decisão prévia. Quando eu sei que vou usar mapa, eu sei que eu já tenho um mapeamento, já tenho uma escolha para as duas posições muito importantes das minhas marcas. Elas têm que estar no lugar geográfico do mapa e não no lugar que comunica alguma informação com mais precisão. Por exemplo, se você quiser saber qual é o ponto, o lugar onde mais aconteceram eventos nessa visualização, essa não é uma tarefa simples, porque como seria uma forma simples, né? Eu colocaria na posição vertical ou na posição horizontal do ponto essa informação e eu conseguiria
ver pequenas diferenças. Aqui eu tenho dificuldade de ver pequenas diferenças porque eu estou usando o tamanho do ponto para codificar essa informação, né, que é a quantidade de eventos. Então, eu perco precisão aqui para poder ganhar alguma outra coisa. E o que eu ganho aqui, né, é a capacidade de investigar a presença, a distribuição dos pontos no mapa. No mapa significando em relação a referências geográficas que eu conheço, por exemplo, né, eu estou em João Pessoa agora, eu estou na posição, eu estou nessa esquina aqui da América do Sul, eu sei onde eu fico no mapa, eu sei achar, sei ver que houve protestos aqui na minha vizinhança, próxima de mim, não dá para saber exatamente aonde, mas dá para saber que a concentração de protestos está principalmente ao longo do litoral, como está a concentração de tudo no Brasil, quase. E ali eu tive bastante protestos também, eu acho que no Paraguai tive bastante protestos, né? Isso no sul do Uruguai, na Argentina, mas principalmente na América, no norte da América do Sul, né? Eu tenho muitos protestos ali em cima na Venezuela, eu imagino que está ali coberta. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou conseguindo associar onde os pontos acontecem em relação a referências que eu tenho da geografia, do meu conhecimento de geografia da América do Sul. Eu também consegui perceber concentração de pontos em relação a uma referência dessas e a distribuição de pontos no geral. Por exemplo, dá para ver que tem um vazio, né, no meio, bem no meio ali, em torno da Amazônia, da parte da Amazônia na América do Sul. É lá que tem menos protestos, imagino eu que por motivos óbvios. Esse é um outro exemplo de visualização, onde eu também estou usando marcas, aqui eu estou usando mais canais nesse projeto Olho na Água, monitora os reservatórios de água do semiárido brasileiro, e aí a gente vê, né, que tem pontos de diferentes formatos, pontos de diferentes tamanhos, as cores também estão codificando alguma informação. Eu cortei a legenda aqui na hora de mostrar a figura, mas de novo eu consigo ir vendo que tem uma região lá no norte, né, do semiárido, onde todos os pontos estão azuis. Tem outra região próxima ao São Francisco, mais no sul, onde todos os pontos estão azuis, mas eu tenho uma região ali bem no centro do Ceará, onde eu tenho os pontos mais vermelhos, mais laranjas. Eu consigo perceber, né, regiões que têm certas cores, que estou associando com cores e com tamanhos, e associar essas regiões com referências espaciais que eu tenho, que me ajudam a interpretar, né, o mundo, saber que as coisas são no litoral ou são no interior, que são concentradas ou espalhadas em um certo estado ou em toda a região. São todas interpretações que eu consigo tirar nesse mapa, que são específicas de mapa. Então é interessante começar a perceber isso. Eu estou observando como os valores que me interessam estão distribuídos no mapa, estão concentrados ou não, se os pontos vermelhos, se há regiões só de pontos vermelhos e regiões só de pontos azuis, ou se eles estão, né, se alternando, e se eles estão próximos de referências que eu conheço e que me importam na leitura do território. Os pontos, os símbolos que a gente coloca, as marcas que a gente coloca nos mapas, né, a mais frequente delas é o ponto, o círculo, mas não só o círculo. Não é tão comum ver barras ou ver linhas sobre mapas no sentido que a gente usa nos dados tabulares, mas a gente tem outros formatos, outros símbolos que a gente tem usado agora na época da Covid, né, esse tipo de mapa aqui que se chama mapa de espinhos ou de picos, né, peak maps, ou peak maps, eu acho que o pessoal chamou em spike maps, o pessoal chamou em inglês. Eles se popularizaram um pouco como uma alternativa para a gente ver aqui onde tem mais casos, né? Eu uso círculos, tipicamente os círculos grandes escondem os círculos pequenos, e os espinhos ajudam a ver, mas de novo eu estou usando aqui a representação de símbolos, né, marcas, como as que a gente habitualmente usa para dados tabulares, só que distribuindo elas num mapa, né, de acordo com a posição dos valores no mapa. Isso me dá a capacidade de explorar, né, regiões do mapa, pontos de referência, concentrações e distribuição no espaço. Mudando um pouco o idioma dentro de mapas, né, tem um outro tipo de mapa que a gente está acostumado a ver, que são os mapas onde eu não uso símbolos sobre os mapas, mas eu uso os símbolos formados pelas fronteiras, por regiões do mapa, para significar, para transmitir algum valor. Então, por exemplo, esse é um mapa que você deve estar acostumado a ver, que onde eu estou mostrando aqui quantos por cento, ou que proporção, na verdade, da população
em cada estado brasileiro e no Distrito Federal, né, recebeu auxílio emergencial no mês de abril desse ano. E aí a gente consegue ver que, né, de novo, padrões e relacionar esses padrões com referências geográficas que a gente tem. Vamos lá, padrões que eu consigo ver, né? Como é que está a Paraíba, primeiro, que é o lugar onde eu estou. Eu vejo que é um lugar onde mais, né, em torno de 1/3 da população recebeu auxílio emergencial. Eu vejo que existe uma região, né, com valores mais altos em torno do Nordeste, e o começo do Norte ali com o Pará. Eu vejo que existe uma região com valores mais baixos lá na região Sul e São Paulo. Eu vejo que existe uma faixa, né, no meio do caminho, então é como se fosse uma gradação do Sul a Nordeste do Brasil. Eu também vejo que os pontos, né, os valores altos tendem a estar próximos uns dos outros, os valores baixos tendem a estar próximos uns dos outros. Eu consigo achar quem é o mínimo com alguma facilidade, que é ali o Paraná, e dizer... Paraná e Espírito Santo. E dizer, inclusive, relacionar, né, esse máximo e o mínimo aqui com uma posição também dentro do Brasil. Então, mesma ideia, eu consigo fazer leituras de padrões de distribuição de variáveis, né, em relação à posição desses valores, em relação a alguns padrões dessas posições. Tanto para referências, né, maiores, quanto para referências menores, numa resolução menor, que eu estou vendo qual é a taxa de analfabetismo no Brasil, em 2010, qual era em 2010 a taxa de analfabetismo medida pelo IBGE, e a gente consegue perceber mais ou menos onde é que está o máximo, o mínimo, que há uma região, há duas regiões mais escuras, né, uma no Nordeste e outra no Noroeste do Brasil. A gente consegue ver que a metade de cima do Brasil tende a estar mais escuro que a de baixo. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que é importante mostrar o que a gente não consegue ver facilmente aqui, né? Por exemplo, detectar quais são os pontos com maior valor não é necessariamente fácil. Os pontos com menor valor também não é, obviamente, fácil. Saber qual é a distribuição da taxa de analfabetismo nos municípios da Bahia. Né? Comparar a taxa de analfabetismo na Bahia com o Piauí ou com o Maranhão não são tarefas que são simples de serem feitas. Tá? A gente está sacrificando outras tarefas para facilitar ou viabilizar a realização de tarefas de análise, onde o componente espacial, onde o entendimento de características da distribuição dos dados, dos valores no espaço, né, são importantes. Então, os mapas nos servirão para isso. Nos servirão quando a gente quer examinar aspectos de uma distribuição de valores, seja categorias ou números, no espaço, em um espaço que a gente conhece, né, com referências, sejam elas externas ou anteriores, né, ou desenhadas no próprio mapa, no próprio espaço. Tá? Do mesmo jeito que a gente usou pontos, símbolos, né, as marcas como círculos e espinhos, que eram triângulos no fundo, mas ficando quase que barras, né? Ali para representar dados sobre o mapa. Depois a gente usou as fronteiras do mapa. Tem um outro tipo de mapa que a gente está acostumado a ver que eu quero chamar também a atenção, já vou dar nome aos 3 tipos. Esse é um mapa onde eu estou mostrando para cada lugar, cada ponto do Brasil, tá? O projeto Global Forest Watchers mostra para cada ponto aqui do Brasil e do entorno se há cobertura vegetal nesse ponto, se houve perda de 2001 a 2019 de cobertura vegetal nesse ponto, né, seria o rosa aí, e se houve ganho, que seria esse roxo que acontece em alguns pontos. E aí a ideia é mostrar em todo o território brasileiro, né? O que, claro, não quer dizer que esse projeto consegue dizer em cada centímetro do Brasil, ou em cada milímetro do Brasil, ou em cada micrômetro do Brasil, se há vegetação ou não. Essa resolução, se a gente descer o limite, ela seria infinita, né? Então, o que esse projeto faz, como todos os projetos que tentam mostrar tudo para um território assim, com maior nível de resolução no território, o que eles vão fazer? Eles vão criar um nível de resolução, uma capacidade de discernir, né? Uma unidade mínima, talvez seja 1 km², talvez seja 1 m², talvez seja 1 cm². Se eu der um zoom aqui em Buriti Bravo, por exemplo, vai ficar aparente que existe uma resolução máxima para o Global Forest Watchers, da capacidade de dizer, né, se uma região do país, qual é a menor região do país que eles conseguem dizer que está coberta de vegetação ou não.
Então aqui é um terceiro tipo de visualização, onde eu não estou usando as fronteiras dos estados ou dos municípios para dizer, né, delimitar como marca, né, como área que eu vou pintar com uma das categorias que está acontecendo aqui, mas eu estou, na verdade, descrevendo um grid, uma malha, né, um tabuleiro de posições sobre o território. Eu estou dizendo para cada casinha desse tabuleiro, ou seja, para cada quilômetro quadrado ou metro quadrado, qual é a categoria a que pertence esse metro quadrado ou quilômetro quadrado. Tá? Eu estou sobrepondo um campo sobre o mapa e observando, comparando as distribuições de valores, categorias nesse caso aqui, do campo, com as referências espaciais que a gente tem do mapa. Assim como nos casos anteriores, eu também vejo, né, se existe uma região com muitos pontos verdes, uma região com muitos pontos rosa, eu vejo se os pontos verdes tendem a estar perto de outros pontos verdes, tendem a estar perto de outros pontos rosa, tendem a estar perto de outros pontos roxos. Eu vejo em que partes, né, do Brasil falta verde, falta rosa, falta roxo. Eu examino a distribuição, né, do rosa, verde e roxo, as correlações entre verde, rosa e roxo, né, e a relação dessas coisas com referências que eu tenho ali, o nome Ceará, o nome Paraíba, o nome Porto Velho. Tá? Eu faço as tarefas que eu fazia já antes de máximo, de encontrar máximo, identificar máximo, mínimo, descrever distribuições, só que agora adicionando um componente que é a relação dos valores com o espaço, com as coordenadas no espaço. E aí eu estou mostrando sempre, o tempo todo, mapas, porque a gente vai se dedicar mais a mapas nesse curso, mas eu queria falar que, assim, não apenas de mapas geográficos, né, e vive a visualização de dados, a gente pode estar mapeando, descrevendo, visualizando qualquer espaço, né, podia ser uma tomografia, podia ser uma descrição de um coração dentro de uma pessoa, podia ser um mapa do mundo e podia também ser, por exemplo, uma quadra de basquete, um campo de futebol. Esse tipo de visualização aqui teve muito impacto, inclusive na forma de se jogar basquete. Ela está mostrando aqui a quadra de ataque de um time e aí está mostrando para alguns jogadores, né, de onde, para cada parte da quadra, de onde esse jogador mais arremessa, né, seria a frequência e a eficiência do arremesso também em cada uma dessas posições. De novo, aqui tem um grid sobre, né, o espaço que a gente usa como referência, e esse grid aqui, em particular, ele não é retangular, ele não é quadrado, não é formado por quadrados, né, ele é formado por hexágonos, que dá mais uma sofisticação, mais detalhe aqui para a visualização. Mas vê que, né, para cada posição do grid tem uma marca lá que é o hexágono, que está mostrando para a gente quanto, para cada região do grid, está mostrando para a gente o quanto a pessoa arremessa de lá e o quanto ela acerta ou não nesse lugar. É difícil achar máximo, mínimo, ver correlações claras, mas a gente consegue ver regiões vermelhas, regiões verdes, né, regiões que com a ajuda de outras anotações a gente vai entendendo que existem certos lugares de onde esse jogador mais acerta ou menos acerta e comparar jogadores, né, para ver diferenças. Se eu quisesse saber se a pessoa, quanto mais perto quem tem mais correlação entre proximidade da cesta e taxa de eficiência, essa visualização não seria a mais adequada, mas para entender como os valores altos e baixos de eficiência e frequência se distribuem no espaço, a gente tem essa alternativa espacial de mapas. Tá? Dando nome a essas três categorias principais de mapas que nós vimos até agora, três idiomas principais de mapas que nós vimos até agora, eles não serão os únicos, mas eu queria parar agora e dar, eles são os principais, então eu queria parar agora e dar três nomes para eles. Tá? A gente vai ter mapas baseados em símbolos ou mapas com pontos, às vezes vão ser chamados de bubble maps, spike maps, point maps, tá? Dot maps. Dot maps é um outro idioma, mas vão ser chamados de mapas que usam símbolos, que usam marcas mais tradicionais de ponto, barra e linha para descrever posições, tá, dos valores que a gente está querendo analisar. Caso a marca que está sendo usada seja uma região delimitada por fronteiras, né, geográficas no mapa que a gente está analisando, a gente chama esse gráfico com um nome específico, ruim de pronunciar, mas que é o nome técnico que você vai encontrar nas bibliotecas e por aí afora. Ele é o choropleth, tá? Choropleth. Não é cloro,
um choropleth, ele é um mapa que usa municípios, ou estados, ou condados, ou regiões, ou países, tá? Usa a fronteira, o polígono da fronteira dos países, dessas unidades aí, para visualizar dados, né? Tipicamente com a cor, principalmente pintando essas regiões. E caso as regiões não sejam dadas pelo mapa em si, pelas fronteiras do mapa em si, mas sim sejam decididas com base em uma resolução através de um grid que a gente coloca sobre o mapa, a gente chama isso de raster maps, né? Uma imagem de raster é uma imagem que não tem vetores, que tem tipo um bitmap, né? Então tem essa referência aqui de eu ter um mapa, um grid, um tabuleiro sobre o mapa que eu uso para pintar o que está acontecendo no mapa. Então vamos usar esses nomes aqui, uns choropleths, mapas de símbolos e raster daqui por diante. E aí vamos dar nome também às principais coisas que a gente encontrou, né, os principais padrões que a gente encontrou. A gente olhou em todas aquelas visualizações se havia concentração de valores altos ou baixos, ou de uma certa categoria em uma área. A gente, vou voltar para o último por último, tá? A gente olhou para locais que a gente conhece no mapa, o norte, o sul, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, né? A gente olhou se esses lugares, quais eram os valores que aconteciam nesses lugares. A gente olhou, comparou características da distribuição, né? Se os valores mais altos estão num lugar, os valores mais baixos estão em outro. A gente olhou onde os valores da distribuição acontecem no espaço. E tem uma característica particular de mapas que eu acho que é interessante saber, que a gente olha também se valores altos tendem a estar perto de valores altos e se valores baixos tendem a estar perto de valores baixos. A gente chama isso de autocorrelação espacial nos dados. Tá? Para dar uma ideia do que é existência ou ausência de autocorrelação, olha esses dois mapas dos Estados Unidos. O de cima ele tem a densidade da população e o de baixo ele tem a elevação, né? A altitude do terreno no espaço. E aí, se você olhar aqui, vamos assumir aqui que os valores no mapa de baixo, o branco é o valor é a montanha mais alta, né? No mapa de cima, o escuro é o lugar que tem mais densidade de pessoas. Você vai ver que os valores brancos, as regiões brancas no mapa de baixo, elas tendem a estar perto de outras regiões brancas. Tá? As regiões verde escuro tendem a estar próximas de outras regiões verde escuro. Da mesma maneira, no mapa de cima, os condados, essas unidades pequenas assim, dos Estados Unidos são os condados. Os condados escuros tendem a estar próximos de outros condados escuros. Onde tem muita gente, né? As cidades maiores tendem a estar perto de outras cidades maiores, isso que a gente está dizendo, ou mais densas, nesse caso aqui. Se não fosse assim, se não houvesse relação entre um valor alto, né, se valores altos não tivessem mais chance de estar perto de outros valores altos, e desertos não tivessem valores baixos, não tivessem maior propensão a estar junto de outros valores baixos, os mapas seriam como esse da direita. Nesse da direita não existe correlação espacial, autocorrelação espacial entre os valores. Na verdade, os valores eles estão distribuídos aleatoriamente. Se você pegar essas montanhas dos Estados Unidos e salpicasse elas aleatoriamente pelo país, você teria esse mapa da direita. Se você pegar essas pessoas e distribuísse elas aleatoriamente, você teria esses mapas da direita. Aí, indo para alguns exemplos mais concretos, né? Por exemplo, olha essa diferença no padrão de votação em Lula no segundo turno, tá? Porcento de votos por município, na eleição de 2006 e na eleição de 2002. Olha como na eleição de 2006, os valores vermelhos eles tendem a estar mais agrupados e os amarelos também. Na direita, em 2002, né, os valores vermelhos eles tendem a estar junto de outros amarelos, isso que dá essa impressão de mosaico para a gente. Então, na eleição de 2006, houve bem mais autocorrelação espacial nos dados de votação em Lula por município. Tá? Da mesma maneira, se eu olho aqui, esse é outros dois mapas, tá? Aqui mostrando a porcentagem de votos nulos no mapa de cima e de votos brancos no mapa de baixo. Na eleição, acho que eu comi aqui de qual eleição foi isso aqui, 2014 eu acho, ou 16. E aí, o importante é reparar aqui, né? Existe uma autocorrelação também, né? Você vê que as regiões que tiveram mais votos brancos tiveram mais votos nulos, né? Existe uma concentração, também posso descrever a concentração. Os votos
brancos me parecem estar mais concentrados numa região menor do que os votos nulos. Os votos nulos estão concentrados numa região maior, pegam o Nordeste inteiro, a região de valores mais altos, né? A autocorrelação eu não consigo julgar assim no olhômetro qual tá mais alto. E também outra coisa que eu consigo começar a reparar, né? Eu posso também notar que as concentrações do mapa de cima e do mapa de baixo acontecem em regiões diferentes. Não é tão fácil fazer isso quanto as outras tarefas, mas eu consigo ver aqui que é quase complementar, né? O Nordeste voltou mais nulo e o Sudeste, um pouco do Centro-Oeste e o Sul lá votaram mais branco. Então eu consigo comparar também e ver que existe uma correlação negativa, né? Quem votou mais branco votou menos nulo e vice-versa no país. Então, padrões de concentração, de correlação, estou fazendo referência a lugares que eu conheço, né? E falando de pontos, valores altos e baixos também. De novo, para fazer relação dessas coisas com a posição delas no espaço. Se a posição não é chave para o que eu estou fazendo, seria melhor usar outras visualizações. Repara como na visualização de cima, aqui nas duas visualizações de cima, que estão mostrando os mesmos dados, né? Na da esquerda, na dos mapas, é mais difícil perceber a correlação, detalhes da correlação, do que na visualização da direita, no gráfico de dispersão, onde eu consigo perceber quem está mais longe da linha aqui de tendência, eu consigo aferir a força da correlação mais facilmente. Assim como perceber diferenças pequenas entre valores, tá? É muito mais fácil num gráfico, né? Ou analisar a distribuição, até aspectos de formato da distribuição, é mais fácil num gráfico de barras, aqui embaixo, né, à da direita, do que num gráfico de choropleth, aqui embaixo, à esquerda. Então, lembrando que se a chave, se o importante, se a tarefa que a gente quer fazer é espacial geográfica, então mapas, se não precisamos de mapas, provavelmente os mapas vão atrapalhar na legibilidade mais do que ajudar. Acho que mapas têm um efeito um pouco de impressionar e a gente olha às vezes todo dado que tem né, o F, que tem Unidade Federativa do Brasil, a gente quer jogar no mapa, a gente imagina ele no mapa, mas se a gente não quer perceber distribuições no espaço, provavelmente né, o mapa não é a melhor solução, o mapa vai atrapalhar mais do que ajudar. Olha esse exemplo embaixo à direita. Aliás, esses exemplos e todas as figuras semelhantes que tiverem esse Not Ideal e Better aqui, estão vindo do blog do Data Wrapper, que tem alguns artigos excelentes sobre design de mapas e de outros tipos de visualização, uso de cores também. E aí, um outro conselho que vem de lá também, né, tem a ver com uma característica que eu estou invocando o tempo todo para entender os dados. Né, a conhecimento prévio da gente sobre o formato do Brasil ou da região que está sendo visualizada. Lá era Brasil. E aí, isso é importante porque quando a gente tem mais referências, né, um mapa que seja mais difícil, que tenha um padrão menos claro, um padrão mais complexo, como esse mapa da esquerda, se eu tenho referências de que lugares são esses aqui, eu vou conseguir extrair análises, eu vou fazer constatações que são interessantes. Mas se eu não sou familiarizado com a região, vai ser muito difícil entender, descrever o padrão do que está acontecendo nessa visualização da esquerda. A da direita ela é acessível mesmo para quem não tem um conhecimento íntimo do território. Mas a da esquerda, ela precisa, assim, quando os padrões, né, quando não há uma tendência muito clara, vai ser mais útil, a leitura vai ser acessível apenas para quem tenha familiaridade com aquele território. E aí, legal, estabelecemos que os mapas servem quando a tarefa que a gente quer realizar tem a ver com a distribuição dos valores, né, dos dados da gente no espaço, na geografia, e isso é o carro-chefe, né? Agora, se decidimos que isso é importante, quais são as especificidades no desenho de mapas que a gente precisa atentar? Uma primeira preocupação, né, assim, tem a ver com... acho que ficou claro até agora que as cores têm um papel fundamental na visualização de dados geográficos nos mapas, porque como a posição é fixa e muitas vezes a gente usa polígonos que têm tamanho e posição fixa, né, o próximo canal, a próxima característica das marcas que a gente pode manipular para representar dados vai ser tipicamente a cor. Então, cores vão ser chave para o entendimento, para a legibilidade de mapas. E aí tem uma escolha muito importante no uso de cores em mapas, que é a de facilidade de leitura versus facilidade e velocidade de leitura versus nuance.
Esses dois mapas estão representando os mesmos valores nos estados do Brasil, a proporção de pessoas daquele estado que recebeu auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19 em abril. E aí, repara que no mapa da esquerda é mais fácil que eu bata o olho em uma região e eu saiba exatamente qual a faixa de valores em que ela cai lá na legenda que eu tenho, porque eu só tenho 5 faixas de valores possíveis, só tenho 5 cores no mapa. 5 cores eu consigo colocar até na memória, né? Tipicamente a gente consegue memorizar até umas 6 ou 7 cores facilmente, assim, distinguir muito facilmente 6 ou 7 cores. Então é mais ou menos fácil saber ali o Rio Grande do Norte, né, se ele está entre 0,25 e 0,30. Né? O Piauí está na mesma faixa de valores, eu consigo perceber esses padrões com alguma facilidade, fazendo referência lá às 5 faixas de valor. Mas, repara a leitura que a gente tem com esse mapa, com a leitura que a gente tem no mapa onde eu usei uma escala de cores contínua e que tem, portanto, infinitos valores entre o mínimo e o máximo. A faixa de valores, né, o domínio das cores aqui na escala é a mesma. Mas olha como é diferente. Olha como eu vejo agora que o Rio Grande do Norte está muito semelhante à Paraíba, né, a Alagoas está muito semelhante a Pernambuco. Isso não parecia que estava acontecendo antes. Né? Olha como fica assim, essa diferença aqui na região sul do país, né, fica menos gritante do que parecia aqui. Eu consigo perceber mais nuances porque eu tenho mais valores para comparar. É claro que eu não consigo precisar qual é o valor, né, que acontece aqui no Amazonas. Agora eu não sei exatamente em que valor o Amazonas está. Se eu tivesse mais faixas ali, mais marcadores na legenda, até facilitaria, mas ainda assim seria difícil saber, né, precisamente onde é que está. Em lugar disso, a gente ganha muita nuance. Eu acho que tipicamente nuance é mais valioso do que velocidade de leitura. Talvez junto da nuance a gente pudesse usar tooltips ou alguma interatividade para saber o valor exato para ganhar informação, mas me parece que esse mapa da direita, né, tipicamente, se a gente tomar cuidado com isso, a gente vai conseguir transmitir padrões mais relevantes, sabendo que ao custo de mais demora na legibilidade. E aí, isso já tocou no ponto de como é importante ter uma legenda que facilite a leitura, né? Por exemplo, uma legenda que tenha faixas de valores claros, que tenha um distanciamento que tenha significado, que seja útil para o leitor, para a leitora, vai ser mais fácil de entender. Então, cuidado na hora de delimitar os valores, as faixas. Né? O menor valor nos dados aqui não é 0,10, o maior não é 0,35. Eu configurei essa faixa de valores porque achei que ela era suficiente para a gente ler esse gráfico aqui. E aí, isso era para cores, quando a gente estiver usando escalas sequenciais, para quantidades, né, ou divergentes também. Quando a gente estiver falando de categorias, sempre relevante entender, sempre é importante lembrar também que o ser humano não consegue colocar muitas cores de categoria na memória e a gente fica sobrecarregado facilmente, rapidamente, se a gente tem muitas cores de categoria para entender no mapa. Olha como nesse mapa da direita, né, é bem mais fácil perceber padrões do que no mapa da esquerda, onde eu tenho ali 5 categorias. Então, tipicamente, reduzir o número de categorias do seu mapa, né, usar o cinza é seu amigo, e destacar com cor as regiões que nos interessam, vai ajudar muito na legibilidade também e evitar a sobrecarga de informação de quem está lendo. Tá? E aí, falando em sobrecarga em detalhe, outro ponto importante também é que se você vai usar, se a gente vai fazer choropleths, principalmente se a gente vai usar fronteiras para descrever nossos dados, é importante pensar bem sobre que nível de agregação a gente está usando para descrever, né, essas fronteiras, para poder a gente... Cada vez que eu resolvo usar um dado mais agregado, que eu resolvo usar um estado ao invés de um condado, de um distrito, de um município, eu vou ter que sumarizar o dado nesse outro nível, e sumarizar significa jogar fora detalhe, jogar fora nuance. A gente tem um exemplo famoso no Brasil da eleição do segundo turno de Dilma e Aécio, que num primeiro momento as visualizações, as análises, elas se pareciam mais com esse mapa da esquerda, né? Elas mostravam que quem tinha vencido por estado do país e promoviam uma noção de que havia um racha muito claro no país entre o sul, centro-oeste, né? Incluindo São Paulo ali, e o norte-nordeste do Brasil, que haveriam elegido Dilma.
E aí quando a gente olha a mesma visualização por, né, numa resolução maior, analisando quem ganhou em municípios e com mais nuance também, né, pelo menos aqui uma escala de cor que tem 4 cores ou 5 cores ou 6 cores, na verdade, ao invés de só 2, a gente vê que não é tão óbvia essa leitura simplificava demais, né, o padrão do país e promovia até um efeito negativo de essa promoção da polarização já lá em 2016. E aí, finalmente, falando em regiões, tem uma coisa importante de perceber, que dá para ver aqui nesse mapa, né, que olha a diferença na área da marca que representa, do polígono que representa o Amazonas, comparado com a área do polígono que representa o Rio de Janeiro, o Espírito Santo. E isso é curioso, porque, assim, se a gente quisesse representar, né, qualquer mapa que tem a ver com quantidade de pessoas, quantidade de votos aqui nesse caso, o Rio de Janeiro tem muito mais votos do que o Amazonas. Mas o Amazonas é muito maior, né, chama mais atenção e transmite uma região de que há uma porção, né, que se um candidato ganhou no Amazonas e Pará, parece que ele ganhou em quase metade do país, embora não exista a relação dessa metade área com a metade população, ou com a metade cidade, ou com a metade área construída, veículos, com muitas variáveis. Então, o uso de mapas, né, o uso das regiões dos mapas como marca traz esse desafio de que a gente passa uma impressão de ênfase a regiões, né, que têm maior área, e isso pode ser prejudicial na legibilidade, porque, por exemplo, para votos, né, esse GIF aqui ficou famoso, o território não vota, né, o território não é pessoas. Pessoas elas são concentradas em pequenas regiões do território, normalmente. E aí isso aqui compara nos Estados Unidos a quantidade de votos em Trump e em Hillary Clinton, no segundo turno das eleições, ou nas eleições americanas passadas, né? E aí você está vendo aqui que, por exemplo, olha como na costa oeste, né, na esquerda aqui do gráfico, eu tenho alguns condados que têm população muito, muito grande, e o meio do país tem população pequena. Os condados têm população pequena. Então, se eu pondero e troco as marcas para que elas não representem exatamente a área de um condado, e sim que elas sejam círculos proporcionais à quantidade de pessoas que votou naquele condado, eu tenho uma leitura muito diferente dos mapas. Se a gente não souber que isso acontece, especialmente no Brasil, a gente pode sempre transmitir uma ênfase gigante para o Amazonas, para o Pará, né, e não lembrar que ali em São Paulo você tem uma população imensa de pessoas, por exemplo. Ok, cobertas essas preocupações específicas de mapas, né, que acontecem quando a gente está projetando visualizações em mapas, deixa eu trazer alguns outros idiomas de mapas, alguns tipos de mapas, além daqueles 3 principais que a gente já comentou. Um que a gente já viu, mas que ainda não ganhou o nome, é esse onde eu parto de regiões do mapa, tipicamente dos polígonos do mapa, mas eu os distorço de alguma maneira, eu altero os polígonos do mapa para que eles representem, para que a área desses polígonos, o formato desses polígonos, faça mais justiça, esteja mais próximo de alguma variável que me interessa. Por exemplo, esse é um cartograma, o nome desse idioma é cartograma, tá? Esse é um cartograma onde o formato dos países é distorcido para que a área do país seja proporcional à sua população. Os lugares onde a gente tem mais habitantes no mundo são a Índia e a China, olha como elas ficam enormes, comparado com o Canadá, que tem poucas pessoas e fica pequeno, a Rússia quase que some, né, comparado ao mapa que a gente está acostumado. Esse é um mapa mais difícil de ler, você demora um pouco a se acostumar, se tiver que achar um país específico, ele vai ser difícil de achar. A distorção pode tornar algumas regiões ilegíveis, e o algoritmo para gerar isso não é tão óbvio, nem tão simples, mas é um tipo de visualização bem interessante de reconhecer, né? Ela pode existir naquele formato ali, pode existir num formato mais abstrato. Esse é um cartograma mostrando de novo um mapa mundi, né? com quadrados proporcionais à proporção das pessoas daquele país que usam a internet, né? O exemplo que eu mostrei aqui
dos círculos também é um cartograma de Dorling, a gente chama esse aqui particularmente, onde tem os círculos e os círculos empurram uns aos outros, né? E eu tenho esse aqui que eu acho super interessante, do pessoal da PUC-Rio, que tentou fazer um cartograma onde cada estado do Brasil tem o mesmo tamanho, né? É um hexágono com o mesmo tamanho, que eles estão visualizando os dados do Enem e ajuda a gente a tentar ver padrões espaciais nos dados sem o viés de regiões, né, de certas UFs serem maiores do que outras. Claro que as coisas vão ter que ficar um pouco distorcidas, né, mas eu acho esse um exemplo bem interessante também. Um outro idioma relevante é quando eu não parto das fronteiras que existem na geografia, mas eu crio fronteiras a partir dos valores que existem nos dados. Um exemplo famoso, um exemplo comum que a gente vê disso são mapas que mostram a altimetria, né, a altitude de diferentes regiões, diferentes pontos de uma região, e mapas que mostram, às vezes, regiões que têm um valor de temperatura, de precipitação de chuva, de alguma questão meteorológica semelhante. A gente vê isso muitas vezes na previsão do tempo, né? Lá eu não estou mostrando, normalmente, nesse exemplo aqui, por exemplo, embaixo à esquerda, eu não estou mostrando para cada ponto do Brasil, né, eu não calculo para cada ponto do Brasil qual é, nesse caso aí, a precipitação anual de chuvas. Eu calculo uma região do Brasil que tem a mesma precipitação de chuva, eu crio uma curva, né, que engloba uma região que tem a mesma faixa de valores aqui, e com isso torna o mapa mais suave, mais legível. A gente vê ali bem claro o semiárido, a Amazônia, né, as diferentes partes, diferentes biomas do país. Esses se chamam isoplaths, né, por causa das curvas de nível, das isocurves aí. Eles também são aplicados às vezes em algumas visualizações de esporte. Essa aqui é uma visualização semelhante àquela que a gente viu antes, né, mas mostrando as regiões da quadra que tem uma chance semelhante uma eficácia semelhante para os arremessos, né? Foi aqui que, por exemplo, se percebeu que a eficácia dos arremessos ali em torno da linha de 3, né, principalmente nos cantos, é semelhante aos arremessos no centro, mais perto do início do garrafão ali, os dois lugares onde tem esse dedinho apontando. E aí, como os arremessos, né, na zona morta ali nos cantos da quadra, eles valem 3 pontos, os mais perto do garrafão valem 2 e tem a mesma chance de cair, é muito melhor ficar arremessando de 3. E aí os times da NBA e do basquete em geral começaram a arremessar muito mais de 3 depois de perceber esse padrão espacial nos dados. Tem um outro tipo de visualização que eu acho bem relevante também, que é onde eu tento representar a quantidade de pessoas por densidade de pontos. Eu distribuo pontos numa região mostrando onde há mais pessoas e menos pessoas. Aqui eu não tenho uma região, que são realmente pontos pequenininhos aqui que estão colocados. O mapa racial do Brasil, da Pátria Pátria, também é um exemplo interessantíssimo disso aqui, onde eu pego regiões do país e eu distribuo pontos lá segundo algum algoritmo para mostrar onde há mais pessoas ou alguma outra entidade que eu esteja medindo. A gente chama isso de dot density ou dot plots. Uma outra coisa possível é tentar combinar os dialetos, os idiomas que a gente já conhece de gráficos de barras, linhas, curvas, com as posições aproximadas desses gráficos, né, onde os valores desses gráficos acontecem. Então aqui tem um exemplo de gráficos de linhas sobrepostos, então tentativa de sobrepô-los aos estados do país onde eles aconteceram, e a gente vai vendo aqui, né, a melhora ou piora de cada estado do Brasil no teste de matemática do PISA. E a gente vai vendo aqui, né, como a linha, o crescimento ou o decrescimento se distribui no espaço. Também tem um pouco mais de dificuldade para a gente ler, mas eu acho que é uma forma bem poderosa de se fazer. Se faz isso com linhas também, com histogramas, com qualquer outro gráfico que você consiga colocar no espaço sobre a região que lhe interessa. Ok, gente, com isso a gente conclui esse passeio, tá, por um repertório de tipos de visualização com mapas, visualização espacial, mas principalmente com mapas. A gente discutiu também algumas especificidades do design, né, preocupações que a gente precisa ter quando estiver projetando esses mapas, e a gente discutiu o papel desses mapas, principalmente, eu espero que fique como principal lição, quando é que nós devemos ou nos beneficiamos de fato de usar mapas. Em vídeos futuros, nós vamos criar mapas e discutir questões mais tecnológicas que têm a ver com projeções, formatos e implementação de visualização
com mapas. Até lá!